Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que acompanham o nosso canal e acompanham o Prosas Sociológicas. Continuando hoje a falar de Tocqueville. E aí, Zé, eu quero saber o que Tocqueville foi procurar na América. O que Tocqueville foi fazer na América? Mas antes, João de falar do que ele foi fazer na América, eu queria comentar alguma coisa sobre a singularidade dele. No sentido assim, Ótimo. todo clássico, isso vale para a arte, para a ciência, para a filosofia, todo clássico ele tem a sua singularidade. Então a gente podia pensar assim, qual que é a singularidade do Tocqueville? E eu diria o seguinte, o Tocqueville ele é o teórico do povo. Ele é o pensador social do povo, ou seja, o ponto de reflexão do Tocqueville, a novidade que o Tocqueville identifica na modernidade é o povo. Ou seja, o povo, para ele, é o problema a ser compreendido, é o sujeito inédito a ser incluído, acomodado, inserido. Aí você pergunta assim, mas povo, o que significa isso? Só para a gente separar três coisas. Existe o povo, existe o proletariado e existe a massa. A massa vai ser um acontecimento do século XX. A gente vai conversar sobre isso quando falar dos sociólogos do século XX. Eles vão estar refletindo sobre a massa. Os sociólogos da segunda metade do XIX, especialmente Marx, vai estar falando do proletariado. A indústria vai produzir o proletariado. O Tocqueville está pensando sobre o povo. Então, o povo é o que antecede ao proletariado. O povo é o sujeito da Revolução Francesa, junto com a burguesia. Povo está ligado a direitos. Proletariado também está ligado a direitos. A diferença são os direitos. O povo está ligado a direitos civis, igualdade civil, direitos políticos, Estado. Uhum. O Estado é o representante do povo. Todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido. Isso está em toda a Constituição democrática. E direitos sociais, ou seja, a sociedade é uma sociedade de todos e para todos. E veja bem, isso não tem a ver necessariamente com... Isso não tem nada a ver com a ideia de distribuição da renda, mas a ideia de inserção. Igualdade é a ideia de que somos todos filhos de Deus e somos todos iguais perante a lei. Então, o fim da hierarquia. Liberdade no sentido do fim da servidão. E uma última referência, João, só para a gente entender o que significa, o que é essa ideia do povo, para a gente ter um contraponto. Povo é isso que a gente não tem no Brasil. Porque o brasileiro, a experiência histórica do brasileiro, você sabe que o Brasil é um país que até 50, 60 anos atrás estava na roça, era um país rural, e que bruscamente se torna um país urbano. Ou seja, o brasileiro ele saltou da condição de matuto e entrou na condição de massa sem antes passar pela experiência do povo. Ou seja, a gente saltou do escravismo, passamos pelo coronelismo e fomos direto ao populismo, sem passar pela democracia. A experiência democrática dos brasileiros ela é muito curta. Verdade. Por isso que a gente tem poucos. Quer dizer, a gente pode pensar em democracia, os 136 anos de república, mais que ditadura. A gente tem só mais ditaduras. Basta dizer que a República Brasileira surge de um golpe militar. O primeiro presidente é Marechal Deodoro da Fonseca. Uhum. Então, a gente tem uma experiência democrática curta. Então, o Tocqueville ele é o teórico do povo, assim como Marx é o teórico do proletariado, como Comte é o teórico da sociedade. E o Tocqueville ele é o sociólogo da democracia. Não há outro pensador social que vai se ocupar da democracia, assim como Tocqueville.
Por isso ele vai para os Estados Unidos? Por isso então? ele vai para os Estados Unidos, ou seja, ele via a democracia. O contrário de democracia não é exatamente ditadura, também é. Pois o contrário de democracia é uma sociedade, é a aristocracia. Você pode não necessariamente ter uma ditadura, mas não ter democracia, porque você tem uma sociedade que é aristocrática. Quer dizer, o que é uma sociedade aristocrática? É uma sociedade vertical, Poucos, piramidal, poucos têm o poder. desigual, pirâmide, né? Aquela coisa, a base da pirâmide, o topo É grande, o topo da é curto. pirâmide. Uma sociedade democrática é o contrário, é uma sociedade horizontal, é uma sociedade compatível com a ideia de igualdade e de mobilidade. Cada pensador lida com um problema, se propusesse um problema para si, e, claro, uma solução para aquele problema. Por exemplo, o Kant, que viveu na mesma época do Tocqueville, ele achava que a solução era o consenso. Era preciso produzir um novo consenso. Marx, que é também um pouco da época do Tocqueville, ele achava que não tinha solução, tinha que fazer uma revolução. E o Tocqueville, a ideia dele é de que a solução era a democracia. Esse era o problema. Era preciso incluir o povo. Se o povo não fosse incluído, essa é uma questão muito relevante, Jomar, que é para a gente refletir sobre ela, porque a questão que o Tocqueville está colocando é do necessário equilíbrio entre Estado e povo. Está vendo a diferença dele para o Montesquieu? Montesquieu estava pensando no equilíbrio entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. É como se o Tocqueville pensava, se houver harmonia entre os três poderes, está resolvido. Tocqueville falava, não está. É preciso pensar numa harmonia, é preciso pensar no equilíbrio entre poder e povo. Quando há esse equilíbrio, há democracia. E o Tocqueville, isso é uma coisa muito atual nele, ele chega a mencionar no seu livro, lá de quase 200 anos atrás, nas possibilidades de, se o povo não for incluído, ou seja, se não houver democracia, nos riscos de um totalitarismo de rupturas. Ou seja, se o povo ficar fora, ele não vai aceitar ficar fora, e isso vai trazer problemas. Então, sintetizando essa ideia, o Tocqueville, uma particularidade dele é uma reflexão sobre o povo, a democracia como solução e os Estados Unidos como referência. Isso é uma particularidade dele. O Tocqueville tem uma coisa interessante, Jomar, teoricamente, ele ainda era juventude, como jurista e filho de família que estava envolvido com a política, ele foi incumbido, recebeu uma incumbência de estudar modelos para presídios. Ele estava na França. O fenômeno da quantidade vai exigir uma mudança dos presídios. E aí a França prendendo muita gente. E aí ele vai aos Estados Unidos em busca. Já se sabia que os Estados Unidos tinham inventado uma solução para isso. Ele vai aos Estados Unidos para fazer um estudo sobre o sistema prisional. Mas os estudiosos do Tocqueville falam que isso foi um álibi que se criou. Porque na medida que vai aos Estados Unidos para estudar, que você tem uma missão oficial declarada, isso abre para ele possibilidades de entrevistar pessoas, de visitar instituições e tudo isso. Portanto, é por essa razão que ele vai aos Estados Unidos. E isso é interessante. E passa 2 anos lá, né? Ele passa 2 anos, o que é uma coisa interessante. Uma dissertação de mestrado. Exatamente. O que é interessante, isso aconteceu com Weber também, nós vamos falar disso lá na frente. Um programa específico sobre o Weber. Vai para participar de um congresso, o Weber, e fica 11 meses, porque descobriu coisas novas. Com Tocqueville aconteceu a mesma coisa. Ele vai, teoricamente, para fazer um estudo sobre os presídios e acaba fazendo uma série de
de descobertas. Que vale a pena a gente mencionar algumas delas, né? Por exemplo, o que ele descobre? Imagina assim, olha que coisa interessante. A Europa era colonizadora. No século XIX ainda existia, no XVIII existiam colônias. É verdade. Então, olha, inclusive um detalhe, né? Estados Unidos, colônia da Inglaterra, isso. Mas faz muita amizade com a França. A França ajuda ele a se libertar do colonizador, Isso. que é a Inglaterra, né? O fato é que o que há de interessante é que Tocqueville vai ser o primeiro europeu, primeiro membro das elites europeias, que vai descobrir algo novo. Sair da Europa em direção a uma colônia para buscar solução para um problema que a Europa tinha e não estava dando conta de resolver. Tá vendo? É uma inversão. É a primeira vez, isso né? é um Porque choque. A Europa era o centro do mundo. Exatamente. Na época. Isso é um choque no eurocentrismo. Tocqueville ele está marcando essa ruptura. E o que esse francês rico, esse francês que estava ali convivendo com a Revolução da elite, né? Francesa, Considerado da elite, sábio, jurista. O que ele descobre nos Estados Unidos? Qual a diferença dos Estados Unidos? Ele não chama os Estados Unidos de civilização, porque esse conceito ainda não estava em voga na época dele. Mas ele está chamando, a ideia dele é que os Estados Unidos fundam uma civilização nova. Quais as diferenças? Então, digamos assim, uma delas, ausência de passado. O que é ausência de passado? Isso é interessante. Os Estados Unidos não tiveram a Idade Média. Quando você vai à Europa, que você vai, por exemplo, a Roma, o passado está ali para você ver. Você tem um passado de 2.500 anos. Qualquer país europeu que você vai se deparar com cidades medievais. Estados Unidos não tinha marquês, não tinha duca, não teve Idade Média. Não tinha fidalgos. Não tem castelos, não tem monarquia. Ou seja, não tem isso que o Gramsci chamou de capa de chumbo. O passado é um peso. É verdade. Os Estados Unidos não têm esse peso, o que significa o seguinte, isso na descoberta do Tocqueville, que lá o presente não era condicionado pelas heranças do passado. O presente não era condicionado pelas mazelas do passado. Isso permitia viver o presente sem as pressões do passado. Eles não eram prisioneiros do passado. Assim como era a Europa. Do ponto de vista prático, Tocqueville vai dizer que isso resulta num desapego ao passado. Lá é o presente e o futuro que habita o imaginário das pessoas. Por exemplo, eles detestam antiguidades, filosofia e história. Isso é uma característica do americano que o Tocqueville vai perceber. Segunda coisa, uma coisa inédita que o Tocqueville viu nos Estados Unidos. Eles constituem, segundo Tocqueville, isso é uma citação direta dele, que está na Democracia na América, um único povo no mundo que é religioso, esclarecido e livre. Isso é uma afronta ao iluminismo europeu, que achava que a fé ocupava o espaço da ignorância. Explica melhor, Zé. Essa aí é uma ideia iluminista, ou seja, um dos adversários dos iluministas era o absolutismo. Ou seja, quando foi esclarecido, acabou a religião. Exatamente. A ideia iluminista, e isso não aconteceu, é de que o esclarecimento acabaria com a religião. Ou seja, era a ideia de esvaziar a igreja e encher as escolas. Encher as escolas. Pois o Tocqueville chega nos Estados Unidos e acha um povo medianamente esclarecido. O que é medianamente esclarecido? Você não tinha uma elite esclarecida e um povo ignorante, não. Você tinha um esclarecimento mediano, e esse povo esclarecido, medianamente esclarecido, um dos mais esclarecidos do mundo, segundo Tocqueville, era um dos mais religiosos do mundo. A gente não pode esquecer isso. Os Estados Unidos, metodistas, eles são a ideia que os ingleses foram para lá achando que a terra prometida. Ou seja, eles são religiosos. E a questão, segundo Tocqueville, é que a religião lá, ela não vai culminar em servidão. Lá, segundo Tocqueville, o americano vai à igreja para resolver problemas da relação dele com Deus. Não é uma referência
para a política, por exemplo. Não é uma Quer referência. dizer, lá eles conseguiram separar o as Estado coisas. da religião. Exatamente. Tá. Terceira coisa que o Tocqueville descobre é que eles são trabalhadores. Veja bem, um francês está dizendo que os americanos são trabalhadores. Ou seja, trabalhavam. Isso é uma novidade que um francês vai perceber, porque significa o seguinte... Time is money. Exatamente, essa é a expressão que Weber vai descobrir. Time is money. Ainda não existia isso, porque isso é uma coisa que o Franklin vai usar depois, mas é um pouco essa ideia. Mas o Franklin é dessa época, né? Não? A descoberta do Weber vai ser por volta de 1900, mais ou menos, que o Weber... Porque, veja bem, uma coisa existiu, outra coisa é o Weber ir lá e descobrir e dizer o seguinte, esse é o espírito do capitalismo. Tá vendo? O Tocqueville não percebeu isso, mas ele percebeu que eles são trabalhadores. Outra descoberta é uma resistência do americano à servidão. Ele diz o seguinte, os americanos não se submetem a nenhum tipo de servidão. Foi para fugir da servidão que eles saíram da Inglaterra, da Europa, e também foi para fugir da servidão que eles fizeram a Guerra de Secessão. Uma guerra que matou 1 milhão de pessoas. Ô Zé, eu vou ter que te interromper, não tem jeito, estamos passando já dos nossos momentos, né? Mas no próximo programa eu prometo que nós vamos aprofundar nessas características dos Estados Unidos, né? Que se intitulam americanos, né? Para que a gente possa avançar no nosso estudo. Novamente, gostaríamos de pedir para o pessoal curtir o canal, se inscrever e compartilhar. Muito obrigado a todos. Até semana que vem, que a gente vai continuar o assunto do Tocqueville.